Fala galera, eu sou o Janilson Viana e esse é o Alinhado com Propósito de hoje. Bom, eu vou falar sobre casamento com propósito. É isso mesmo. Deus ele conferiu ao casamento uma autoridade única de expansão e de estabelecimento de propósito que ele não deu a instituição nenhuma. O casamento tem um incrível poder de nos fazer romper com quem nós somos e nos tornarmos quem Deus nos criou para ser. Lutero, ele diz que 1 ano de casamento o santificou mais do que vários anos de monastério. Quando a gente olha para a criação, a gente percebe um princípio incrível. Que a mulher e o homem vieram de Deus, mas a esposa veio de dentro de Adão. É isso mesmo, Eva foi criada e formada de dentro do homem. Deus quer fazer com que nós, homens, nos tornemos realmente maridos, que formam mulheres, segundo o coração de Deus. E para falar sobre isso, nada melhor do que Abraão e Sara, que são um casal referência para todos nós que amamos o Senhor. A Bíblia vai nos falar em Gênesis capítulo 12 que o Senhor chama esse homem que outrora se chamava Abrão e faz promessas para ele. O Senhor diz: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a casa do seu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E você vai ser uma bênção. Só que havia um pequeno intruso nisso daí. Sarai, a sua esposa, era estéril, ela não podia ter filhos. Mas ainda assim, mesmo impossibilitada de ter filhos, eles acreditaram e avançaram rumo às promessas de Deus. A Bíblia vai nos falar que eles saíram de Harã, de uma terra estéril e seca espiritualmente, rumo a Canaã, o lugar onde Deus queria que eles estivessem. E quando eles partiram, Deus foi alinhando o coração de Abraão e de Sara rumo ao propósito e à vontade dele. Em Gênesis capítulo 15, chega um momento em que esse homem, esse primeiro patriarca, está tão cansado, tão desgastado, que ele fica ali dentro da tenda dele, limitado. Abraão já era um homem próspero, já era um homem rico, porém a Bíblia vai nos falar que ele ainda estava desanimado, porque o filho que ele tanto sonhava em ter ainda não tinha vindo a existir. E é nesse cenário que a Bíblia vai nos falar que o Senhor chama Abraão. O Senhor aparece a ele e fala assim: olha, eu sou o seu escudo, o seu galardão será sobremodo grandioso. E Abraão estava ali dentro de uma tenda. É isso mesmo, Abraão estava dentro de um lugar limitado, apertado. Mas Deus chama Abraão, tira Abraão de dentro da tenda, põe ele para fora e fala assim: conta as estrelas se é que tu podes. Isso fala de uma esfera de fé. Abraão estava preso num lugar limitado, num lugar apertado. Mas Deus tira ele da zona de conforto dele e mostra para ele que assim como as estrelas do céu são incontáveis, assim eram incontáveis as promessas do Senhor para a sua vida e para a vida da sua esposa. Abraão ali passa a ocupar um novo lugar de fé. Passa-se os tempos, mas a promessa de Deus não se cumpriu. Passaram-se muitos anos. Gênesis capítulo 18 vai nos falar que 25 anos quase após aquele dia em que Deus havia tirado Abraão de dentro da tenda, Abraão estava na porta da tenda. Gênesis capítulo 18, versículo 1 vai falar que Abraão estava na porta da tenda quando 3 anjos da parte do Senhor aparecem. E quando esses anjos aparecem, Abraão cresce mais um pouquinho em sua fé. Ele não só enxerga aqueles anjos chegando, mas ele corre em direção àqueles anjos e se prostram diante deles. E a palavra vai nos falar que naquele momento ele convida aqueles anjos para irem para a tenda. Ou seja, Abraão estava numa esfera de fé que Deus havia chamado ele para estar. E ele corre mais um pouquinho e alcança mais uma nova esfera de fé. Porém, quando aqueles anjos chegam ali na casa de Abraão, a Bíblia vai nos falar que eles fazem uma pergunta para Abraão: onde está Sara? E Abraão fala só assim: ela está na tenda. Parece não fazer sentido.
Mas a verdade é que entre linhas Deus queria dizer. Quer dizer que eu te libertei, eu te tirei da tenda, do comodismo, e você não libertou a sua mulher, Abraão? Deus, ele sempre vai libertar um homem, para que o homem se torne o libertador da melhor versão da mulher. Deus tirou Abraão da tenda, para que Abraão também tirasse Sara da tenda. No entanto, a gente vê que passaram-se tanto tempo. Abraão estava fora da tenda, mas Sara estava lá dentro. Isso fala de uma posição espiritual, fala de uma posição de incredulidade. Talvez essa seja a justificativa porque Sara entregou Agar para Abraão. A verdade é que Sara não tinha a mesma mentalidade de fé de Abraão. Ela não havia alcançado o entendimento que, assim como as estrelas do céu eram incontáveis, assim seria a descendência dela. A verdade era que Sara estava pensando ainda dentro da tenda e Abraão já tinha uma mentalidade fora da tenda. Deus está te perguntando, marido, onde a sua esposa está? Será que ela alcançou o mesmo nível de fé, de esperança e até mesmo profissional ou como pessoa que você já alcançou? Deus quer libertar a sua esposa usando você, marido. É isso mesmo. E ali, a Bíblia vai nos falar que quando Deus pergunta por Sara, a própria Sara sai da tenda e ela vai para a porta da tenda. Porque quando o marido não liberta a mulher, o próprio Deus vem e liberta, tirando ela desse lugar limitado. E ali, naquele diálogo dos anjos com Abraão, a Bíblia vai nos falar que quando os anjos anunciam uma profecia a respeito do futuro deles, eles falaram dessa forma: daqui a 1 ano será a primavera, e eu virei até Sara e ela terá um filho. É isso mesmo. Sara escutou isso quando Deus falou com Abraão, e ela começou a rir de incredulidade, porque ela não estava na mesma esfera de fé que Abraão estava. E quando ela começa a rir, os anjos se voltam para Abraão. E quando esses anjos se voltam para Abraão, perguntam: por que Sara está rindo? Não estou entendendo. É tão engraçado, porque quem ri foi Sara, mas a pergunta e o questionamento foi para Abraão. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai cobrar do homem a postura de fé que a mulher se encontra. Foi Eva que comeu do fruto, mas Deus perguntou para Adão: onde estás? Deus sempre vai perguntar para o homem. Sara duvidou, mas Deus perguntou para Abraão. E eu quero te falar que Deus vai perguntar e vai cobrar você, homem, marido que está me escutando. Para que a gente viva um casamento de propósito, é necessário alinharmos o sacerdócio. É necessário colocarmos o homem na posição de homem e a mulher na posição de mulher. E então nós vamos viver um casamento de propósito. Muitos homens priorizam tantas coisas. Priorizam o ministério na frente, priorizam a vida profissional. Mas Deus quer nos ensinar que, como maridos, a nossa primeira e mais importante função e ministério é a nossa esposa. Falando ainda a respeito de sacerdócio, quando a gente olha ali em Êxodo capítulo 4, Deus chama um homem chamado Moisés e o Senhor entrega para ele a missão de libertar os filhos de Israel do jugo de Faraó, da escravidão do Egito. E Moisés estava indo rumo ao Egito, saindo da casa do seu sogro Jetro, indo libertar aquele povo da escravidão. E ali nesse cenário, a Bíblia vai nos falar que o Senhor veio até Moisés, Zípora, a sua esposa, e o seu filho. E ali o Senhor queria matar o filho de Moisés, porque ele não havia sido circuncidado. Ou seja, ele não estava na aliança de Deus. E Moisés ia libertar um povo sem ter o próprio filho circuncidado. E a Bíblia vai nos falar que Zípora, sabendo disso, pega uma pedra, corta o prepúcio do seu filho e derrama ali aos pés de Moisés e fala assim: para mim você é um esposo de sangue. Por quê? Porque a verdade é que quem havia de ter que fazer aquele ato de circuncisão desde o princípio era o homem. Mas ali naquele episódio, quem teve que fazer foi a sua esposa Zípora. Deus sempre quer nos realinhar nesse sentido. Existem muitas mulheres que estão assumindo sacerdócio espiritual, que na verdade é para homem.
E a gente entende isso ao longo da caminhada com Deus, que quando a gente não faz o que o Senhor nos entregou como primeiro ministério, tudo que a gente vai fazer depois fica comprometido. Josué capítulo 5 vai nos falar que o povo já havia entrado na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, eles chegam numa cidade chamada Gilgal. É isso mesmo. E chegando naquela cidade, o Senhor dá uma ordem a Josué: faça facas de pedra e circuncida toda a nação, porque os filhos de Israel não foram circuncidados no deserto. O que isso quer nos dizer? Quem estava na liderança do deserto era Moisés. Moisés não circuncidou. Enquanto o povo caminhava no deserto, o povo não foi circuncidado. Sabe por quê? Porque Moisés não circuncidou o próprio filho. Ele foi impedido de circuncidar a nação. E Deus quer nos ensinar uma lição preciosa. Que enquanto nós não fazemos o nosso primeiro ministério dentro de casa, sendo pai, sendo marido, nós não vamos fazer em lugar algum. Porque Moisés não pôde circuncidar o seu filho. Ele também não circuncidou a nação. Deus quer nos ensinar a primeiro ser em casa, para depois fazer no nosso ministério, na nossa nação, na nossa geração. E esse foi o Alinhado com o Propósito de hoje. Espero ter sido uma voz de edificação e cura para a sua vida. Que Deus possa te abençoar, te renovar, te reanimar. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, compartilha e vamos juntos viver um casamento de propósito alinhado com o céu, em nome de Jesus.